é necessário prosseguir com os meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo. Você vai perceber que Paulo está falando de si mesmo, embora ele esteja falando na terceira pessoa. Você vai perceber durante a leitura do texto que ele está falando de si. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras. Coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem, eu teria razão de me orgulhar, mas não farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade, mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, ou em algumas versões, para me esbofetear e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse, mas Ele disse: minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por causa de Cristo, ou por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Feche seus olhos. Deus, querido Deus, amado Pai, Senhor Altíssimo, como Eliseu orou para o seu servo, nós fazemos, Senhor, oração semelhante essa manhã e te pedimos: abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar, para que possamos ver aquilo que o nosso entendimento e os nossos olhos não conseguem ver. Deus, nos dê direção, nos mostra, Senhor, o teu reino, nos mostra, Senhor, a tua verdade. Nós precisamos crescer, Senhor, em visão daquilo que o Senhor quer nos mostrar, daquilo que o Senhor quer nos ensinar. E é isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, Paulo foi um homem fantástico. E apesar de ter sido um homem fantástico, um homem vibrante, um homem que tinha revelações maravilhosas de Deus, e a gente vai enxergar algumas dessas revelações aqui essa manhã, Paulo viveu experiências com Deus, e algumas delas que nós desejamos viver, e outras que nós não desejamos viver. Nós entendemos a visão que Deus dá a Paulo como um direcionamento que o homem comum não consegue enxergar, apenas o homem espiritual. Nós entendemos a visão que Deus dá a Paulo, e nesse texto a gente tem vislumbres dessa visão, e eu vou tentar sumarizar aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações, principalmente por causa do horário. Deus tem propósitos para nós, que se nós enxergarmos apenas com o nosso entendimento, se a nossa vida for guiada apenas pelo que a nossa sabedoria consegue alcançar, se a nossa vida for guiada apenas por aquilo que os nossos olhos conseguem ver, ou que a nossa inteligência consegue alcançar, nós não viveremos uma vida espiritual que Deus quer para nós. Paulo está nos dizendo nesse texto aqui, o assunto desse texto é visão espiritual, embora
a gente foque muito nessa questão do espinho na carne, na graça suficiente de Cristo, a gente foque muito nas dificuldades que Paulo vai revelar nesse texto. O foco desse texto é visão espiritual. É para que a gente abra os nossos olhos, usando o exemplo de Paulo, para aquilo que a gente não enxerga o tempo todo, porque somos homens carnais, porque somos homens ainda presos à realidade física, a essa metafísica que nos prende, a essa visão que nos limita. E Paulo está tentando dizer para nós nesse texto assim: você precisa abrir os seus olhos espirituais. Quando nós não abrimos os nossos olhos espirituais e enxergamos apenas o físico, o nosso entendimento é limitado. Nós não crescemos na presença de Deus, não crescemos como seres humanos. E é por isso que Paulo vai começar a falar de algumas visões, na esperança de que as visões dele abram a nossa visão. A esperança de Paulo é que ele revele para você essa manhã as visões que ele tem, na esperança de que isso revele a você algo que você não está enxergando. Existem alguns exercícios mentais que eles são muito interessantes, né? Imagens, e eu até pensei em trazer essas imagens, mas acabei esquecendo de trazer. Imagens em que você enxerga mais de uma coisa. Você já viu uns exercícios assim? E aí as pessoas falam para você, ó, olha essa imagem, e qual é a primeira coisa que você enxerga? Já viu? A mulher que parece um guarda-chuva, que parece uma mulher com guarda-chuva, mas se você olhar diferente, ela é uma silhueta de uma mulher. Vocês já viram esse tipo de exercícios? Que fazem com que a gente enxergue uma coisa e não enxergue outra. E a partir do momento que uma outra pessoa, que está enxergando algo diferente da gente, mostra para a gente, aí a gente enxerga aquilo também. Já tiveram essa experiência? Deus quer mostrar para nós que o que você tem visto não é o todo, é apenas um pedaço do todo. E Ele quer abrir os seus olhos para a visão espiritual que Ele tem para nós, para a nossa igreja. Se você olhar apenas com seus olhos físicos, você vai enxergar uma obra cara, uma obra dispendiosa, uma obra trabalhosa. Mas se você olhar com seus olhos espirituais, você vê uma obra do reino de Deus. E olha o que eu vou te mostrar. Você está vendo uma cadeia, mas eu estou te mostrando Roma. Você foi preso para ir testemunhar lá em Roma. E eu fico pensando qual tipo de visão que a gente está conseguindo enxergar e qual é a visão que Deus quer nos mostrar, que é completamente diferente. Roma não tem nada a ver com uma cadeia. Uma cadeia em Jerusalém, uma cadeia da Judéia. No meio dessa viagem, Paulo sofre um naufrágio. O que Paulo está vendo nesse naufrágio com seus olhos humanos? Água, uma ilha, a possibilidade de passar fome, o desespero, porque enquanto esse navio estava balançando, estava dando água, os marinheiros achando que ia morrer. E aí novamente vem a visão de Deus para Paulo, que Paulo enxerga, mas a gente nem sempre enxerga. E a Bíblia fala que Deus fala para Paulo assim: não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. Ou seja, você vai chegar lá. E Deus, em sua vontade, concedeu proteção a todos os que navegam com você. Olha só, quando a gente tem visão espiritual, quando a gente enxerga aquilo que Deus quer nos mostrar, Deus não abençoa só a nós, os que estão ao nosso redor são abençoados pela nossa visão. Os que estão ao nosso redor caminham junto com nossa visão. Irmãos, o olho físico enxerga uma trindade. Sabia disso? Que o olho físico enxerga uma trindade? A gente enxerga três cores. Vê se eu estou falando besteira. A gente enxerga vermelho, azul e verde. São as cores que a gente consegue enxergar. E todas as combinações de cores vêm a partir dessas cores, né? Mas Deus quer que a gente consiga enxergar uma outra trindade. Deus quer que a gente consiga enxergar em tudo que a gente ora, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus quer que a gente abra os nossos olhos. Nossos olhos enxergam apenas a realidade humana. Deus quer que enxerguemos o reino celestial. É por isso que essa visão de Paulo é tão importante.
Outra coisa, em segundo lugar, o que a gente percebe nesse texto, além de haver crescimento na visão do céu, há crescimento na visão das lutas. Há crescimento, existe um crescimento que vem pela visão das dificuldades. A gente conseguir enxergar as dificuldades, com olhos espirituais. A gente conseguir enxergar as lutas com um propósito divino em meio às lutas. A gente perceber, e presta atenção nisso, a gente perceber que as lutas que nos alcançam são para nos revelar algo que às vezes a gente não consegue ver, porque a gente não consegue desmembrar essa cortina das dificuldades. Existe algo por trás das dificuldades que querem nos mostrar alguma coisa. Deus quer nos mostrar alguma coisa por trás das dificuldades. Paulo vai dizer, foi-me dado um espinho na carne. Quem deu o espinho na carne para Paulo? Foi Deus. Foi Deus que dá esse espinho na carne a Paulo. Também não vou conjecturar sobre esse espinho na carne, se foi uma doença física, se foi uma dificuldade de enxergar, que depois que ele ficou cego, que as escamas caíram, nunca mais a vista dele foi a mesma. Algumas pessoas conjecturam isso, até baseado no fato de que a maior parte das cartas de Paulo não foram escritas pelas suas próprias mãos. Paulo dita e alguém ajuda ele escrevendo, talvez por causa dessa dificuldade que ele tem, mas isso é conjectura. Tanto é que em poucos momentos dos seus livros, das suas cartas, Paulo diz assim, isso aqui eu vou escrever com a minha própria mão. Ou seja, mostrando que existe alguma dificuldade dele escrever com a própria mão, e em alguns momentos ele faz um esforço para enxergar, mas a gente não sabe exatamente o que é isso. Como esse texto diz, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, talvez seja um adversário, alguém que se opôs a Paulo, alguém que era pedra de tropeço no ministério de Paulo, por onde ele estava naquele momento, a gente não sabe. E o pior dessa situação, a gente não vai se aprofundar nesse tema, também é um tema para estudo de quarta-feira, você que vem quarta-feira e estude e aprende, você que lute, mas o pior dessa dificuldade, que em algum momento vai nos causar crescimento, e a gente ainda não está conseguindo enxergar esse crescimento no meio dessa luta, é que é uma dificuldade, é uma luta, é uma angústia, vamos chamar de angústia, que Deus não responde à oração, que Deus não atende, que Deus não faz o que a gente pede. Não é isso. Paulo diz assim, eu clamei 3 vezes, e Deus não tirou esse espinho da minha carne. Deus não permitiu que essa minha angústia fosse retirada. Que crescimento é esse que vai ser gerado através disso? Qual é a visão de Deus para nós através das lutas e das dificuldades? Paulo estava vivendo um momento de angústia, ora ao Senhor, Paulo orava ao Senhor e as pessoas eram curadas. Irmãos, tem momentos no ministério de Paulo, em que Paulo passava e a sombra de Paulo curava o enfermo. Deus permitia que o poder de Deus, o próprio poder do Pai, fosse revelado na vida de Paulo, de tal maneira que Paulo curava até em passar perto do doente. Mas quando a doença é dele, Deus não cura. Deus fala, não. O que Deus quer nos mostrar no nosso momento de angústia, que a nossa visão espiritual não está conseguindo enxergar. Eu estou vivendo um momento de angústia na minha vida. Assim, Samuel, eu estou vivendo um momento de angústia. E aí, igual Paulo, né? A gente pede, Senhor, me tira dessa angústia. Tem coisa aqui que eu preciso resolver, tem coisa na minha vida que não está fluindo. E a gente fica se questionando. E aí, meditando nesse texto para essa mensagem, a razão que Deus dá para não tirar a angústia de Paulo é parecida com a que Ele me deu para não tirar a minha. Eu vou falar para os irmãos, porque quando eu fui consagrado a pastor há
quase 12 anos atrás, a crise que existia nas conversas pastorais, no café da manhã com outros pastores, o bate-papo com um pastor amigo, era se um pastor deveria ou não abrir o seu coração para a congregação, mostrando que ele era um ser humano, sabe? Existia essa crise, que eu acho que até existe ainda em alguns corações. Alguns diziam, não, o pastor tem que sempre estar forte, o pastor tem que sempre estar firme, ele tem que ser o exemplo de firmeza, de fé, de convicção. A fé dele não pode vacilar em nenhum momento, ele não pode estar abatido em momento nenhum, ele tem que estar sempre alegre. Mesmo quando você não estiver alegre, você tem que fingir alegria, para a congregação sempre admirar o pastor como um grande homem de Deus. Algumas pessoas pensavam dessa maneira. Outros já falavam assim, não, acho que o pastor tem que mostrar para as pessoas que ele era um ser humano, e que nas angústias, nas dificuldades, na tristeza, ele tem que chorar, na alegria ele tem que sorrir, até para mostrar para as pessoas que ele era um ser humano como ela, mas segue a Jesus, então se elas têm as mesmas fraquezas e as mesmas dificuldades, elas também podem seguir a Jesus. Então, existia essa crise. Eu nunca tive essa crise, porque eu sempre fui muito transparente. Então, os irmãos já me viram rindo, fazendo brincadeira, chorando, algumas vezes, mesmo em angústia, sendo educado. Eu não consigo ser alegre o tempo todo, mas eu consigo ser educado, porque eu fui forjado a isso. Então eu vou te dar um bom dia com um sorriso, mesmo que eu estiver muito angustiado, eu vou te dar um bom dia com um sorriso. Se você me der um bom dia, eu vou te dar. Se você não me der, eu vou te dar. E se você não me responder, eu vou te dar do mesmo jeito, não tem problema. Mas porque eu fui forjado assim. Então a gente vive um momento de angústia, e eu estava me perguntando, como Paulo se fez, né? Senhor, qual é a visão que o Senhor quer me dar? Por que o Senhor está permitindo que eu passe por um momento de angústia, como a que Paulo viveu? E a situação de Paulo parece muito parecida com a minha. Eu me identifiquei na situação de Paulo, porque Paulo era tão usado por Deus, e eu não sou tão usado igual Paulo. Eu não sou Paulo, não chego nem perto de Paulo. Nunca aconteceu de eu passar e a pessoa ser curada. Já aconteceu de eu orar e a pessoa ser curada, mas passar e a pessoa ser curada, isso nunca aconteceu. Mas Paulo tinha isso. O motivo que poderia gerar orgulho no coração de Paulo eram as palavras dele, as mensagens dele. O motivo que Paulo tinha, de repente, de, quem sabe, virar um cara orgulhoso, era o que Deus estava fazendo na vida de Paulo. E eu parei para pensar e percebi que, graças ao Senhor e pela misericórdia dEle, Deus também tem feito coisas através da minha vida. Imagine você, se chegasse um momento, e se eu não estivesse passando por esse momento de angústia, se eu não estivesse passando por um momento em que Deus está trabalhando no meu coração, eu não me acho, de repente, os meus amigos mais velhos, Marcos Paulo me conhece há mais de 30 anos, poderiam dizer, eu tenho muitos defeitos, irmãos, mas eu não acho que soberba seja um dos meus defeitos. Eu não acho. Eu não me sinto uma pessoa soberba, eu não acho que eu sou um cara orgulhoso. Donovan também me conhece há mais de 30 anos. Gente, Fabinho, eu não me acho um cara orgulhoso. Eu não sei se falando isso eu estou parecendo orgulhoso, mas assim, eu não acho que eu seja uma pessoa soberba, que sempre esfreguei na cara das pessoas aquilo que eu tinha, ou aquilo que eu sou, ou aquilo que Deus tem feito. Eu não me lembro em nenhuma ocasião que eu falei assim, eu sou usado por Deus, Deus fala através de mim, na pregação, bababá, eu sou pregador, você não é. Eu não lembro de ter feito isso, nunca fiz. Então, de todos os meus defeitos, eu não acho que a soberba seja um desses defeitos. Mas poderia ser. Como ser humano, essa semana eu tive que admitir que talvez, se eu não passasse por todas as lutas que Deus permite que eu passe, talvez, em algum momento, eu me tornasse orgulhoso. Imagine você, se chegar um momento da minha vida, e Deus me livre disso, de que essas angústias não forjem o meu caráter em humildade, que Deus não esteja me dando uma visão, como estava dando a Paulo, de que a glória tem que ser sempre do Senhor, que quando se prega e corações são tocados, a glória não é do Samuel, é de Deus. Se um dia eu esquecer isso, se um dia eu bater no peito e falar assim, não, porque eu fui o pastor que começou a obra, porque eu não sei se eu vou terminar, né? Não sei se Deus vai me dar vida, se eu morro amanhã,
Mas imagina se um dia Deus encher meu coração de tanto orgulho, que eu chegue a me orgulhar daquilo que não eu estou fazendo, nem vocês, mesmo em contribuição, daquilo que Deus está fazendo. Porque na angústia, Deus está me dando uma visão de que é melhor sofrer agora e não se tornar orgulhoso no futuro, do que não sofrer agora e se tornar orgulhoso e sofrer consequências muito maiores. Vocês lembram um rei? Alguém lembra o nome de um rei que recebe a glória que devia ser de Deus? Quem era o rei? E aí Deus permite que ele viva igual um animal. Quem era? Nabucodonosor. Recebe a glória. Olha, eram coisas que Deus estava fazendo e ele recebe para ele, sem visão espiritual nenhuma. Ele acha que ele que fez. E aí o que acontece com Nabucodonosor? Ele vai viver igual um bicho, humilhado, porque os exaltados são humilhados, mas os humilhados serão exaltados. Irmãos, esse crescimento que precisa haver através das visões das lutas, são crescimentos necessários para que você seja moldado por Deus, porque o poder de Deus, ele é revelado com mais intensidade na fraqueza. É quando a gente olha para a nossa conta e vê dinheiro quase que nenhum, e a obra acontecendo. Estava falando com alguns irmãos aqui do lado de fora, irmãos, quando começamos essa obra, nós tínhamos X. A gente já gastou uma pá de dinheiro nessa obra aí, e agora a gente tem X menos 1. Assim, fazendo uma alusão, né? A gente fica, ué. Aí o Evandro estava até brincando, a gente vai ter que fazer uma CPI. Mas a CPI do bem, né? Porque normalmente CPI é o contrário, né? A CPI é aquele negócio, opa, alguma coisa está errado, agora alguma coisa está certo demais. Então, irmãos, o poder de Deus é aperfeiçoado através da nossa fraqueza. A gente precisa passar por momentos de angústias e lutas e precisa parar para refletir, Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar? Aliás, antes que eu esqueça, porque eu já estava esquecendo, existe uma outra possibilidade para a angústia que eu vivo. Talvez Deus não esteja querendo necessariamente ou preocupado que eu me torne orgulhoso. Existe uma outra possibilidade, porque eu sou pastor da PIB de Cosmos. E talvez Deus esteja usando a minha vida, para ensinar você a não ser orgulhoso. Você entendeu? Eu vou tentar falar de outra forma para que você entenda. Talvez Deus esteja me usando como exemplo, porque eu sou pastor de vocês, e criando todas as angústias que eu estou vivendo, os desafios que eu estou vivendo, para que você olhe para o pastor da igreja e aprenda a não ser orgulhoso. Porque você é orgulhoso e de repente Deus está me usando para trabalhar na sua vida. Para que você entenda que assim como ele aflige o pastor da igreja, você também pode ser afligido. Para que você desça do salto. Para que você desça do pedestal. E aí entenda que ele angustia quem ele quer. Que ele cria provas da maneira como ele quer. Então também existe essa possibilidade. Que a pessoa a ser ensinada não seja eu, mas que seja você. Para que você esvazie esse seu coração orgulhoso. Existe essa possibilidade também. Para continuar, porque nosso horário está bem avançado, Paulo vai dizer, e eu quero alcançar essa visão, e eu quero que você alcance também. Por isso eu sou feliz em meio às lutas. Por isso eu sou feliz em meio às angústias. Por isso eu sou feliz em meio às provas. Porque se o poder de Deus é derramado com mais intensidade quando eu estou fraco, então eu quero ser fraco, para que o poder de Deus se derrame sempre sobre a minha vida. Pegou a visão? Abriu os olhos para essa realidade? Deus quer que você abra os olhos, para que você cresça. E abrir os olhos significa abrir os olhos também em meio às lutas. Para finalizar, a gente precisa crescer. O crescimento que vem pela visão da graça,
que Deus, qual é o argumento de Deus para que Paulo continue sofrendo? Qual o argumento de Deus para que Paulo continue gemendo? A minha graça te basta. Porque a graça de Deus é mais do que a gente merecia. Qual foi o preço da graça? Você sabe qual foi o preço da graça? Para você é de graça, mas foi de graça para Jesus? Foi não. O preço da graça foi um sacrifício na cruz. Caro, não foi? Um preço altíssimo. A gente canta, sei que foi pago um alto preço. E é mesmo. Se essa graça foi tão cara assim, igual você diz que sabe, do que você precisa mais? Se a graça foi tão cara, quanto você diz que sabe que foi cara, do que mais você precisa? Como nós cantamos, a minha graça, a sua graça, Senhor, me basta. A graça é a coisa invisível, mais preciosa que a gente pode receber. E a gente precisa crescer na visão dessa graça. A gente precisa enxergar essa graça. A gente às vezes esquece da graça. A gente precisa ser filho que finalmente entende esse amor imerecido. A gente precisa ser discípulo que finalmente abre os nossos olhos para essa realidade de que nós recebemos um presente caríssimo, mas que para nós foi dado de graça. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais para a graça. Quando a gente abre os nossos olhos espirituais para a graça, em primeiro lugar, para nós mesmos, a gente entende que a gente tem muito mais do que a gente merece. Eu queria ter, eu queria ser, eu queria fazer, mas mesmo que eu não consiga ter, ser ou fazer qualquer uma dessas coisas, eu já tenho mais do que eu mereço. A gente precisa crescer nisso, primeiro para nós. Quando a gente abre os nossos olhos, a gente entende que por mais que a gente queira muitas coisas, o que a gente já tem, já é mais do que a gente merece. Segundo lugar, quando a gente abre os nossos visão para a graça, a gente enxerga que quem ainda não recebeu a graça é tão imerecedor quanto nós, mas pode receber. Não há pecador que não possa entrar aqui e ser alcançado pela graça. O pior de todos, o maior bandido que você está pensando aí na sua cabeça, o maior assassino que já passou por esse mundo. Eu estava vendo um pedaço de uma série, foi muito difícil ver essa série. E eu só vi por causa do final da série. A série de um serial killer, um camarada, um assassino. Foi muito difícil ver a série. Primeiro episódio já dava vontade de desligar, porque o cara é um assassino, é um bandido. E aí o último episódio da série, se não é o último, é o penúltimo. O tema do episódio, Deus de graça e Deus de justiça. Porque esse assassino na cadeia, ele se converte, ele se batiza, ele muda a vida dele na cadeia, está ali, vai trabalhar para sempre na cadeia, vai passar, ele é condenado a 8 prisões perpétuas, ou seja, ele tinha que ter 8 vidas para, 17 prisões perpétuas, porque são os 17 assassinatos que ele comete, mas ele é alcançado pela graça. Quem sou eu para dizer que ele não se batizou e não foi de coração? E aí um outro bandido preso na cadeia. Eu vou falar porque essa é uma história real, tá? É um documentário, praticamente, uma história real. Um outro bandido crente na cadeia se sente no direito de ser representado por Deus, de representar Deus e assassinar aquele cara. Então ele é assassinado, ele vira crente e é assassinado por um outro crente, porque o outro crente não tem visão da graça. E fala assim, você matou 17 jovens, 17 rapazes, você não merece viver, você tem que morrer, e mata ele a paulada. É falta de visão da graça. Meus irmãos, eu sei que Deus ainda vai falar mais à noite, mas a minha oração é, ainda que você não venha à noite, que Deus tenha usado essa manhã para abrir os seus olhos espirituais. Senão você não vai conseguir enxergar nem a cruz. Senão você não vai conseguir nem enxergar o sangue de Jesus através do cálice. Se você não tiver visão espiritual, você enxerga só um copinho com suco de uva. Se você não tiver visão espiritual, você enxerga só um pão. A minha oração é para que você enxergue
enxergue o que Deus quer te mostrar. Que Deus nos abençoe.